Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui excepcionalmente de viagem, porém aproveitando bem o tempo para a nossa conversa de todos os dias. E hoje eu quero meditar um pouco na mensagem, a palavra falada é a semente original. Todos nós sabemos que os filhos de Deus são predestinados e eleitos desde antes da fundação do mundo. E esses filhos eleitos e predestinados são aqueles que Paulo fala em Romanos capítulo 8, dizendo que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos que seriam trazidos pela palavra. Eva deveria ter trazido esses filhos juntamente com Adão lá em Gênesis, mas porquanto não creram em toda a palavra, veja, isso tudo trouxe um plano secundário, vamos dizer assim, e cada um de nós veio através do sexo. Mas o Espírito de Deus veio para consertar isso através de Maria, quando ela tomou Deus em sua palavra, e ela creu na palavra falada, e ela concebeu em seu ventre o filho da promessa, Emanuel, que veio não através da via secundária, da via sexual, ele veio pelo poder da palavra falada. E cada filho de Deus, em ordem, deve ser manifestado, veja, outra vez, através da água e do Espírito, disse Jesus em São João capítulo 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, disse Jesus. Então esses filhos são gerados pelo poder da palavra, e eles então são colocados em ordem, outra vez, dentro do plano da redenção. Por isso, o profeta falou a respeito desse novo Efésios, quando a igreja chegaria à condição de ser sem mancha, sem ruga, uma igreja que creria em toda a palavra e viveria de fé na palavra, por ser uma semente real de Abraão. Veja, nosso pai na fé, que viveu de fé na palavra, ele foi justificado pela fé, ele chamou as coisas que não eram como se já fossem, e ele creu contra a esperança. Então, esses filhos da fé de Abraão seriam manifestados aqui no tempo do fim. Então todos nós sabemos que um anjo veio a Maria, e a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. E isso tem acontecido aqui com a igreja eleita no tempo do fim. Um anjo tem vindo a nós, o anjo de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. E a palavra do anjo é a palavra de Deus, veja, para manifestar esses filhos eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo pelo poder da palavra falada. Então ele prega a mensagem, a palavra falada é a semente original. E essa semente, palavra, veja, vem para buscar cada eleito que possui em seu coração o germe de vida. Veja, algumas partes que estão em nós são eternas. Esse germe colocado ali, esse germe da palavra que contém a vida, veja, isso é a predestinação, é a semente que é colocada em nosso coração. Então disse o profeta que a semente é que é predestinada. Então, o campo é o mundo. Veja, a semente são os filhos de Deus. Os anjos são os ceifeiros. Deus enviou esses anjos para fazer a sua colheita. Então, nessa mensagem, a palavra falada é a semente original, referindo-se à obra de Jesus Cristo, a obra redentora, para trazer seus filhos de volta à eternidade. Diz o profeta o seguinte: as obras que eu faço também as fareis. Veja, e o que é a obra de Deus? Em São João 6, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Porque a obra do diabo foi hibridar a palavra, foi colocar uma interpretação na palavra. Por isso Jesus disse aos fariseus: vocês têm por pai o diabo e vocês praticam as mesmas obras que ele praticou. Ou seja, eles colocam os seus credos e seus dogmas misturados com a palavra, e isso produz um híbrido, filhos ilegítimos
que não podem crer em toda a palavra. Eles misturam aquilo que pensa o homem com o que está escrito, e isso não pode produzir um original, isso produzirá um híbrido. Foi por isso que o profeta de Malaquias 4 foi uma semente original, porque foi reproduzido nele a mesma vida de Jesus Cristo, porque Jesus havia dito: quem crer em mim, como diz as Escrituras, veja, farão as mesmas obras que eu fiz, até maiores do que essas. Então ele só pôde realizar as mesmas obras porque ele era uma semente original, ele creu na palavra original e ele pregou a palavra original. Por isso, nós temos certeza que sua mensagem não é a mensagem de um homem, sua mensagem é a palavra genuína, porque se não fosse a palavra genuína, não teria manifestado as obras de Jesus Cristo, Jesus não teria se manifestado na vida dele. Por que as denominações não podem terminar a obra? Porque são semente ilegítima. Eles não têm como reproduzir a vida de Jesus. Por isso, eles produzem seus credos, seus dogmas, suas interpretações, eles produzem denominações. Veja, mas Deus então envia à terra uma semente original, produzida no seio da igreja, veja, para reproduzir a Jesus outra vez em carne humana. Por isso, sua mensagem é a mensagem original. A palavra falada é a semente original, porque reproduziu a vida de Jesus Cristo outra vez em carne humana, a exemplo do sacrifício que Abraão fez em Gênesis 15, quando ele dividiu o sacrifício em duas partes, e o Espírito lhe ordenou que colocasse cada parte de frente uma da outra. Ali estava o mistério das metades. Veja, Deus dividiu o corpo de Jesus no Calvário. Veja, o corpo físico voltou para a eternidade, mas seu Espírito foi enviado sobre a igreja para reproduzir a Jesus outra vez em carne humana. Então, por que temos essa mensagem como absoluta? Por que temos essa pregação como certa? Por que cremos que ela é a palavra de Deus? Porque as obras manifestadas no ministério do anjo de Malaquias 4 reproduziram a Jesus em carne humana outra vez. As mesmas obras, os mesmos sinais. O sinal profético. Ali estava o ungido, Cristo. Porque não é Jesus o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Então ele prega: as obras que faço também as fareis. Só a semente original pode fazer isso. Veja, e o que ele fez? Apenas o que o Pai o permitiu fazer. O que ele viu. Veja, São João 5,19. Nada farei até que o Pai me mostre. Veja, o que ele se fez um homem. Deus foi feito carne e habitou em nosso meio. Esse é Emanuel. Veja, a palavra falada de Deus. Veja, através de uma virgem, trouxe um corpo. E naquele corpo veio a água e o Espírito. E lavou pela água da palavra. E então entrou nele. E habitou nele. E ali chegou a vida de Deus se manifestando através de Cristo. Deus estava em Cristo, o ungido. Cristo significa o ungido. Um homem que foi ungido. E Deus habitou nele. Veja, o mesmo acontece com a semente eleita. Cada eleito é lavado pela lavagem da água pela palavra. Veja, o eleito crê na palavra. E então a vida de Deus pode se manifestar nesse eleito, como fez através de Jesus Cristo. Agora o 161. Cristo significa o ungido. Um homem que foi ungido e Deus habitou nele. O que foi isso? O germe com a carne. Veja, o Espírito Santo vindo sobre a palavra predestinada. Assim como cada um de nós éramos um pensamento da mente de Deus. Fomos expressados, veja, na era, no tempo, na estação, na posição geográfica predestinada. Ouvimos a palavra e o Espírito Santo veio sobre esta semente original para manifestar a mesma promessa. Veja, ungido. A carne sendo ungida com o Espírito de Deus produziu a palavra de Deus manifestada. Veja, essa é a genuína redenção. A verdadeira semente voltando à eternidade. Porque somente os redimidos podem receber a vida. Somente os redimidos são uma semente predestinada. Somente os redimidos
receberão a água, o Espírito, para produzir a Jesus em carne humana. Veja, e nós vimos um único unigênito do Pai, cheio de graça. Ali estava ele, vem? Ele era a palavra manifestada de Deus. E agora ele morreu em ordem para pagar a dívida de sua hibridação. Veja agora, ó que coisa, aí está. O que é isto? Para que você pudesse morrer para consigo mesmo, até que não houvesse nada mais de você, e que fosse cheio de sua palavra, crendo em sua palavra, e então o Espírito Santo que estava nele descesse para regar aquela palavra, para trazer ou para fazê-la crescer. É algo maravilhoso, uma linguagem muito elevada, porém é a verdade. Então, o que é isso? Deus manifestando, continuando a obra do seu primogênito, no seu unigênito, vem? Que morreu por nossa vida híbrida, para que ele possa nos reconciliar de volta, para sermos filhos e filhas de Deus, que através da igreja, veja, isso é algo maravilhoso e genuíno, veja, possa abraçar a mesma vida, através da palavra, continuando a palavra, ser manifesta como ela foi em Cristo. Cristo foi a palavra de Deus manifesta, e ele morreu, e deu a sua vida, para que ele pudesse enviar o Espírito. Veja, a outra metade do sacrifício, a outra parte do sacrifício, o Espírito Santo, levar o seu corpo para o alto e enviar o Espírito de volta às águas, pagando o preço da redenção, se nós cremos nisso. Aí está isso, bem aí, se você crê nisso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Veja, então vem o Espírito Santo sobre a mesma palavra de Deus. Cada eleito é essa palavra predestinada, e o Espírito vem sobre esta parte do corpo de Cristo, essa semente eleita, ordenada para a vida, desde antes da fundação do mundo. Isso não pode falhar. Veja, o Espírito de Deus vindo sobre a semente eleita, e cada semente eleita é uma parte da palavra predestinada, da palavra original. Veja, uma igreja que foi predestinada para crer na verdade do Evangelho. Por isso temos esse novo Efésios. Veja, uma igreja santa e irrepreensível diante dele em amor. Uma igreja sem mancha, sem mácula, de acordo com Paulo em Efésios 5, onde Cristo é a cabeça do corpo. E ele vem para essa união invisível. Veja, para tabernaculizar. Veja, diz o profeta, veja, uma mulher é dada a um homem para que ele possa se reproduzir a si mesmo. Então Deus deu a Jesus uma igreja, para que ele pudesse se reproduzir outra vez, através das nossas vidas. Sementes verdadeiras, que podem crer em cada verdade da palavra. Meu irmão, espero que essa conversa tenha te ajudado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.